Francisco não vai. Você sempre rodeado Estou das meio moças. preocupado, né, rapaz? Você sempre rodeado das moças, né? Ah, meu Deus. Eu que estou aqui. Não, mas... Você quer que você é jornalista? Não, ela é aluna de jornalismo. Ah, então... Tem mais um grupo. Tá chovendo agora, tá bom agora? Ele tá, mas nós... Floresta desta região, houve uma difusão de notícia a respeito da sua existência, porque aqui era uma região que se diziam pouco conhecida, ninguém conhecia. Ela começou a ser explorada pelos fazendeiros paulistas e que vinham à procura de terra nova para plantio de café. E tinha chegado a Companhia de Terras, que estava introduzindo um processo de colonização, aliás, muito interessante, muito inteligente, muito eficiente, muito bom, muito bem feito. E nessa ocasião, mais ou menos, eu cheguei aqui. Aqui já vivia meu irmão Álvaro. Ele já estava num ranchinho aqui no meio do mato, porque estas glebas foram papai comprou-as em 1918. Foi logo após a Guerra de 14. E eu vim procurá-lo, porque eu tinha absoluta necessidade de dar expansão aos meus sentimentos. Os meus sentimentos consistiam natureza, eu adorava a natureza. Eu queria plantar. Eu queria viver em contato com as matas, em contato com a noite, em contato com a madrugada, em contato com os rios, em contato com os bichos e suas aves. Então eu cheguei aqui numa tarde em Londrina, vim do Jataí para cá numa jardineirinha, depois de ter atravessado o Tibagi de balsa. Cheguei e procurei o endereço do meu irmão. O endereço do meu irmão estava o seguinte: Álvaro Godoy, Sertão. Só isso, não tinha mais nada. Álvaro Godoy, Sertão, não tinha mais nada. Mas eu encontrei-me com um rapaz que eu conhecia, e ele começou a me ensinar. Disse: olha, você sobe esta rua, era a Avenida Paraná. Quando você chegar lá em cima, na Higienópolis, você encontra o mato. Quando você encontrar o mato, você pende à esquerda, tem uma picada, e você vai. Você anda por essa picada durante mais ou menos umas 4 horas. Nesse tempo, você tem que encontrar alguém. E você pergunta o resto. E eu, meio novo ainda, com espírito de aventura, que ainda eu não sabia analisar bem se era coragem ou se era falta de saber o que era o mundo. Peguei a minha malinha, abracei bem junto do coração e adentrei a floresta. A floresta era uma beleza, porque era uma floresta muito bonita, muito bem vestida, árvores centenárias, bonitas, muitas aves, e de vez em quando os animais também
atravessava o caminho correndo, volta e meia se encontrava com animais. Mas eu não estava muito disposto a fazer essas observações, porque eu estava com medo de anoitecer no mato. E já estava olhando nas catanas das figueiras um lugar para mim me esconder. Porque no dia seguinte, se eu pousasse na floresta, no dia seguinte iam achar somente o meu chapéu, a malinha e meu sapato, porque o resto da onça eu tinha comido. Aí eu encontrei um senhor. Era o seu José Isidoro, que depois eu vim conhecê-lo melhor. Quando eu vi um ser humano na minha frente, eu tive um grande alívio. Conversei com ele. Ele me fez umas observações. Primeiro de tudo ele perguntou, o senhor é mascate? Eu disse, não, senhor, não sou mascate, não. E contei a história para ele. Ele disse, olha, você vai por este caminho e daqui 10 quilômetros você encontra uma descida e você vai chegar no rancho dele. E eu fui, já caminhei com mais alívio, com mais disposição e cheguei no rancho. Em cima de um toco fui ajudá-lo a tratar dos porcos. E comecei a tratar dos porcos. Mas quando chegou uma certa hora, eu comecei a sentir que eu estava quente, que eu estava esquentando. Era que eu estava sendo recepcionado por uma onda de borrachudo. Os borrachudos olharam para mim e disseram, esse aqui é novato, por isso deixa eu ver se nós comemos ele logo e feliz. Vamos devorá-lo. E eles me morderam, barbaridade, mas eu não fiz conta. E aquela noite, eu fui me deitar um pouco mais cedo, porque eu estava cansado. E dormi embalado pelo canto tristonho do urutau. E no dia seguinte começamos uma nova vida. E eu adentrei a realidade. Fui trabalhando com Álvaro, sempre juntos. Nós fomos tratando dos porcos, que era a nossa atividade. E, não obstante a necessidade de nós termos um meio de vida, que era justamente a parte da floresta que nós derrubávamos para a nossa subsistência, que era o objetivo, formar uma propriedade. Mas mesmo com esse espírito, nós nunca o tivemos em caráter de vandalismo. Eu não derrubava uma árvore sem que fosse necessária. Eu respeitava a natureza. Eu adorava a natureza. E por felicidade minha, bem na frente do meu rancho, tinha uma perova muito grande, uma enorme de uma perova, toda ela cheia de cipó. E toda tarde vinha posar um bando de araras. Elas vinham posar. Então, pelo horário, pelo barulho das araras, eu calculava o meu horário, porque eu não tinha mais relógio. Eu tinha perdido a noção do tempo. E a vida foi nos chamando à realidade. Fomos trabalhando e a preservação da floresta partiu justamente do nosso amor à natureza. Nós achávamos que não existia, não devia de existir uma só propriedade agrícola no mundo que não tivesse uma reserva florestal menor proporcionar a propriedade. E esta nossa surgiu de um pequeno acidente, porque nós tínhamos feito uma derrubada para começar a plantar o café e queimamos a derrubada. Então, no dia seguinte eu fui ver se estava tudo bem, se tinha queimado tudo, se não tinha focos de incêndio, se o fogo não tinha atingido a mata-viva, que nós fazíamos acero, cuidávamos disso. E no eu andar lá no meio, cheguei na raiz de uma
figueira muito grande e notei que tinha vida. Então eu cheguei e fiquei na katana dela e olhei, eu vi 3 animaizinhos. Eram 2 catetinhos e um viadinho, que naturalmente eles tinham sobrevivido milagrosamente. Os pais meteram a cara por causa do fogo e eles se esconderam ali e conseguiram um refúgio e conseguiram sobreviver. Então, eu peguei os viadinhos, eu peguei os animaizinhos e botei dentro de um saco. Botei os 3 dentro de um saco e fui carregando. E vinha vindo para o rancho. Aí encontrei com o Álvaro. O Álvaro disse assim, mas meu Deus do céu, o que você achou no meio desse carvão aqui? Eu disse assim, olha, Álvaro, eu achei, foi o seguinte, é isto aqui. Mostrei os animaizinhos para ele. Então, o que aconteceu? Aí ele brincou comigo. Ele disse, mas você não sabe que o cateto não se dá com o viado? Eu disse, olha, na hora da catástrofe, até os animais do mato se irmanam. Eles ficaram companheiros na queimada e achei os animaizinhos. Eram 2 catetinhos e um viadinho, que eles tinham sobrevivido, não sei como, por milagre, porque o fogo tinha sido muito violento. Eu peguei os animaizinhos e botei dentro de um saco e vinha vindo para o rancho. Encontrei o Álvaro. Álvaro disse, mas o que você achou nesse deserto de carvão aqui? Eu achei os bichos. Aí ele brincou comigo. Eu disse, não tem nada, eu vou levá-los para a reserva florestal. Desci um barranco, atravessei uma água, um ribeirão, subi, cheguei lá e soltei os animaizinhos. Os catetinhos chamaram no pé, caíram no chão, sumiram. Mas o viadinho não. O viadinho começou a olhar para mim, com o narizinho todo cheio de cinza. Ele olhava para mim. E eu olhava para ele. Ele disse, escuta, Faísca. Eu já dei o nome dele, de Faísca. Ele disse, escuta, Faísca, e daí? Aí o Faísca olhou para mim e disse, a situação não está muito boa. Eu disse, não tem nada. E eu falava com ele, ele se aproximava de mim. Aí eu disse, não faz mal, Faísca. Você, no meu rancho também cabe você, vem cá. Carreguei o viadinho e levei pro rancho. Levei pro rancho, passei lá na água, lavei a carinha dele e tudo mais, levei pro rancho. Levei pro rancho e criei o viadinho. Criei o viadinho e nós praticamente ficamos adultos juntos, porque eu também era meio moleque e ele também era criança, então nós ficamos adultos. E ele, depois de grandinho, ele sumiu. Ele foi pra floresta, naturalmente encontrou seus companheiros e foi embora. Mas desde ali, nós tivemos uma noção muito profunda do que fosse preservação de uma floresta, nestas circunstâncias. Porque aqui não se falava em floresta, aqui se falava em plantação de café. Floresta era uma palavra vaga, era o que cobria a floresta, o que cobria a terra. Mas ninguém a queria preservar. Mas nós dissemos, eu vou preservar a floresta. E nós começamos a preservá-la. E desde então, arranjamos mais um serviço e mais um aborrecimento. Porque eu tinha que não deixar caçarem, não deixar derrubarem e para conservá-la, além de todos as outras atenções que eram indispensáveis, ainda nós tivemos diversos percalços. Por exemplo, em 63 houve uma estiada muito prolongada nesta região. E nós estávamos com medo que o fogo destruísse a floresta, porque estava queimando tudo. Você lembra, Francisco? Eu não sei se você lembra. Era 1963. Então, olha o colibri. Então, nós passamos 3 meses dentro da floresta. Eu não saía de dentro da floresta. Eu dormia
dentro da floresta. Ia comida para os meus empregados, mas para mim não ia, mas as minhas empregadinhas iam levar comida lá e encontrava, às vezes eu dormindo perto de uma pedra porque eu estava esbudegado. E nós não deixamos queimá-la. Nós não deixamos queimá-la. Nós perdemos uma safra de café, mas não deixamos queimá-la. No princípio era mais comum, porque mesmo da cidade vinha gente caçar aqui. E eu adentrava o mato e ia atrás. E atrás tomava espingarda. Era um ato meio irrefletido, porque podia numa hora dessa ser o fim, porque ele podia me tirar. Mas eu estava imbuído de um propósito. E eu não o percebi, eu achava que isso era impossível. E fiz. Pegava as armas, levava lá para a cidade e dava lá para a secretaria. Mas depois, dada essa constância que nós começamos a perseguir mesmo os caçadores, eles começaram a se tornar mais raros. Aí eles já não faziam mais. Matávamos os cachorros que corriam, que eles punham às vezes no mato, porque eles punham no meu mato e o veado saía no mato dos outros, saía no campo dos outros. Então eu matava o cachorro. Eu não achava o caçador, mas matava o cachorro. E assim, com todo esse sacrifício, nós conseguimos nos impor e conservamos a floresta, que há pouco tempo estiveram aqui um grupo de biólogos que eles vieram procurar aonde ainda existia as perovas rosas, que foram as árvores mais exploradas aqui durante a guerra. Porque a perova rosa, além da sua madeira ser muito boa, resistente para fazer obras brutas, eles ainda faziam hélice de avião, porque ela tinha lá uma determinada qualidade para fazer hélice de avião. E vocês lembram-se que durante a guerra tinha dia de ser derrubado 300 aviões, tanto na Alemanha como na Inglaterra, como nas Filipinas, na China, etc. Então eles vieram aqui encontrar as minhas perovas e eles andaram numerando-as. E eu fiquei muito satisfeito com isso, porque ao mesmo tempo, apesar dos pesares, sempre guardei um pedacinho da história. E depois não fui bem compreendido, porque o nosso propósito não foi sentido pelo mundo oficial. Tanto é que veio o INCRA, como não tinha floresta nessa região, ele resolveu pegar todo o imposto do Estado do Paraná e tocar em cima de fazer eu pagar todo o imposto do Estado do Paraná. Então eles começaram a me penalizar, a me cobrar um imposto que eu, no princípio, fui pagando, porque eu sempre tive como propósito não ser pesado ao Estado e responder pelas minhas obrigações. Isso era uma coisa inerente do meu pai. Mas chegou um ponto que eu também achei ruim. E eu comecei a reclamar. Eu disse, mas escuta, vocês estão falando de ecologia, mas o que vocês entendem por ecologia? E assim eu me manifestei. E um dia cheguei no meu escritório, encontrei lá a conta do INCRA. Eu fiquei revoltado. E eu saí no calçadão ali, encontrei uns companheiros. Comecei a conversar com eles. Disse, escuta, você recebeu a conta do INCRA e tal, etc. Um recebeu, outro não recebeu, outro nem ligou, outro pegou e rasgou a conta do INCRA, jogou fora e tal, etc. Mas eu me manifestei com certa ênfase e falei alguma coisa meio alta ali. Aí, no dia seguinte, a televisão estava aqui, o pessoal da Coroados. Eles ouviram, souberam qualquer coisa.
Aí eu fiz uma manifestação mais veemente, porque eu já estava mais descansado, então eu estava com mais força. Aí eu falei uma porção de coisa. E a televisão mandou para a Globo. E a Globo pregou a notícia saiu pelo Brasil todo. Eu comecei a receber manifestações. Eu recebi notícias da Barranca do Tocantins. Recebi notícia, a correspondência de Maranhão. Recebi de Ceará. Recebi de Bahia. Recebi de São Paulo uma porção. E mesmo do sul do Paraná. Muitas pessoas aqui se manifestaram. Mas você sabe, era uma manifestação pacífica. Embora eles tenham se manifestado, mas era uma coisa pacífica, uma manifestação, uma solidariedade. Mas continuei lutando com o INCRA, porque eu não conseguia chegar no ponto que eu queria, que você sabe uma parte da nossa história. Até que um dia, o governador do estado me chamou a Curitiba, pediu para que eu fosse lá. Eu fui. Fui muito bem recebido, e nós conversamos bastante, e expusemos o caso. Ele disse: Godoy, você tem toda a razão, Godoy. Absoluta razão. E nós vamos resolver o seu caso. Eu disse: tá bom. Pois então vamos resolvê-lo. E dali veio uma comissão para cá. Conversamos bastante. Depois a comissão foi embora. Depois veio a comissão outra vez, já com algum estudo feito. Depois foram embora. Depois veio outra vez outra comissão. E nós conversamos e chegamos a um denominador comum. Aí eu fui para Curitiba novamente e nós assinamos uns compromissos. Isso foi em setembro do ano passado. E que só foi se tornar realidade em agosto desse ano. Então, essa floresta, não obstante o tributo pago, mas ela vai continuar para a posteridade. Porque eu não admito uma fazenda que não tenha um pedaço de floresta. E tivemos momentos de angústia, como eu disse, porque tive ocasiões que eu precisava de um pouco de dinheiro. Eu não queria vender a terra, eu não queria falar na terra. Eu passava na floresta, olhava aquelas perovas enormes, bonitas, eu disse: pois é, nós podíamos vender estas perovas, fazer um pouquinho de dinheiro. Mas eu quase que começava a chorar e não tinha coragem de derrubá-la, porque eu sabia que uma vez derrubada, jamais a mão humana faria outra coisa igual. E um dia, nós tivemos o escorbuto. O escorbuto, nós ficamos com os pés todos em carne viva. E nós não podíamos andar, mas nós tínhamos que viver. Eu saía do rancho, sempre tem os seus mistérios. Os seus mistérios quase que são insondáveis, porque depende de uma coincidência. E eu, para não dizer que nunca vi uma assombração, eu vou contar para você uma história de assombração. Mas só que eu não vi assombração, eu quase morri de medo, mas não vi assombração. Eu vinha vindo de uma outra roça, longe, que nós tínhamos feito, era de noite. Eu tinha passado o dia lá para espantar os animais que vinham comer roça nova, roça verde, milho verde. E eu fiquei lá até a noite. Depois eu vinha vindo, mas eu estava olhando no trilho, onde eu estava pisando, porque era de noite. Mas eu vinha pensando na minha vida, pensando como é que eu ia fazer para me ser presidente da República, etc. De repente eu passei perto de um toco
tinha um toco assim, e em cima desse toco tinha uma suidária. Você conhece a suidária, aquela coruja grande e branca. É um animal lindo. Mas eu não vi a suidária. Eu não vi. E eu vi a vida. Quando eu cheguei bem aqui, Francisco, essa suidária dá uma gargalhada. Porque ela dá uma gargalhada. Francisco, eu fiquei em pé. Eu não sei como é que eu fiquei em pé. Eu levei um susto tão grande que eu não sei como é que eu não desmaiei. Porque era muita coincidência, ela dava aqui no meu nariz. Mas acontece que os animais selvagens também não viam a gente. Eles também não ligavam muito. Então, depois que eu vi que ela saiu voando, eu disse, pois é, não tem problema, pode ir embora. Aí eu vim pro rancho. Mas eu te confesso que a minha cabeça estava quente. A minha cabeça estava quente. E eu, aquele dia, interessante, eu cheguei no rancho e vi que tinha um movimento estranho no rancho. Olhei e vi embaixo de uma tranqueira. Tinha uma árvore que nós tínhamos derrubado e cobriu-se de cipó, daquele cipó que tem aí. Embaixo tinha um gavião penacho, grande assim, com um penacho muito bonito, penacho vermelho, brigando com o meu galo. O meu galo estava com a vela na mão, porque ele disse, se não me ajudarem, eu estou perdido. Porque o gavião é um bicho danado. E eu vi, eu digo, eu vou correr em socorro do meu galo. E fui gatinhando, e fui rodeando a tranqueira, até que chegou uma hora que eu alcancei o gavião. Enfiei a mão assim, Francisco, e peguei ele para os pés. Peguei ele para o pé, puxei ele para o pé e já agarrei no pescoço dele. Porque a unha daquilo, aonde ele passa, ele segura. E ele tem um bico também muito contundente. Ele é bravo. Mas eu segurei. Segurei e levei ele para o rancho. Eu disse, agora eu vou conversar com o senhor. Nós vamos fazer um pato de boa vizinhança. Conversei com ele, passei. Que eu nem usava arma. Eu usava estilingue. Eu passei lá em Londrina um dia, na oficina da companhia, e trouxe um pedaço de borracha. Eu tenho suportado a solidão. Porque você sabe, todos nós temos um sonho e nós procuramos realizá-lo. Mas tem certas ocasiões que o silêncio cala e a gente sente falta. E talvez até de vez em quando eu tenha chorado sozinho. Porque eu pensava nos meus pais, pensava nos meus amigos, pensava nos meus colegas que eu deixei em Campinas. Via esse sertão, eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou formar uma coisa no meio desse sertão? Eu não tinha, as esperanças eram, o horizonte era muito longe, estava muito longínquo. Mas mesmo assim, nós fomos indo, fomos com a graça de Deus que Ele nos livrava dos males, livrava dos perigos, cobras às vezes, outras coisas mais, e nós fomos formando a fazenda. Fomos formando no princípio, criando porcos, depois nós começamos a plantar um pouco de pasto nas roças, semente de capim. Esta representa hoje uma relíquia histórica, porque ela representa não só o que era esta região, como representa o princípio da vida. Porque sem a floresta não existia vida. Eu acho que esta floresta deve ser preservada como um laboratório de estudos. Não pode permitir que ela seja de visitação pública. Porque a visitação pública é uma coisa que nós precisamos fazer com a polícia. Porque senão o povo come a mata. Eles destroem a mata.
Eles destroem a mata, porque esse é o espírito humano. É o espírito de vandalismo. Então, eu acho que essa floresta, para mim, ela representa um troféu, uma medalha de ouro que eu ganhei nas Olimpíadas da Vida. Guardo-a com muito carinho, embora a medalha eu não tenha, mas eu guardo a impressão. E pretendo, aliás, tenho pretensões e desejo mesmo que essa floresta permaneça para a posteridade. Porque vocês, a mocidade, que vão ser os futuros dirigentes da pátria, um dia, talvez, vocês vão lembrar-se de mim. Porque quando vocês verem o deserto e o povo clamando por uma pequena imagem da ecologia, eu não sei como é que aquele homem conseguiu guardar isso. E é isso que aconteceu. Aí você pega a sua reportagem. Porque você sabe, tem as pessoas que são pacíficas, tem as pessoas que são contundentes. Então, para as pessoas contundentes, tem que aprender por aí. Eu queria que você me mostrasse. Não, eu vi aqui só para te namorar. Tá bom. Tá bom. Eu ficarei muito satisfeito, viu? Você manda, eu já te devo isso há muito tempo. Tá, obrigado. Tá.